noite. Passa de R$100 mil o preço de uma barriga de aluguel. O valor é encontrado em anúncios na internet e são postados por mulheres que se oferecem para gerar filhos de outras pessoas. A prática é proibida por lei, mas o Conselho Federal de Medicina tem aprovado pedidos para quem empresta a barriga a parentes próximos. Nesta edição, vamos discutir essa nova forma de dar à luz. E veja também os seguintes assuntos de hoje. Depois de seguir os votos do relator Joaquim Barbosa pela condenação de 4 réus, o revisor Ricardo Lewandowski absolve o deputado João Paulo Cunha de todos os crimes. Ex-senador Luiz Estevão devolve aos cofres públicos quase R$500 milhão para ter os bens desbloqueados. Consórcio responsável pela construção de Belo Monte recebe notificação e paralisa a obra da usina. Grécia recebe ultimato para permanecer na zona do euro. Em troca de mais empréstimos, precisa cortar gastos. A Alemanha faz operação policial para desmantelar grupos neonazistas responsáveis por ataques e assassinatos entre minorias. A Argentina inicia novo julgamento do último ditador, Reinaldo Bignone, por crimes contra a humanidade. Participam do Jornal da Cultura a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia também da USP, Vladimir Safatli. Cresce a oferta de anúncios de mulheres que oferecem barriga de aluguel em troca de dinheiro. Médicos que realizam esse tipo de fertilização sem estarem autorizados podem ser punidos pelo Conselho Federal de Medicina. É fácil localizar anúncios como este na internet. São mulheres que se oferecem como barrigas de aluguel. Por telefone, mantivemos contato com 2 mulheres. A primeira, do Rio de Janeiro, se dispôs a ceder o útero por R$100 mil. Estava pedindo 100, eu acho muito. Quanto? 100. É 100 mil, é isso? Pode ser, a gente pode falar a partir desse valor, assim, né? Tá bom, 100 mil, né? A segunda, de Goiás, pediu um pouco mais. No caso, se fosse pra gente fechar em 120, poderia ser. No Brasil, quem cobra para gestar uma criança pode ser enquadrado no artigo 199 da Constituição Federal. É crime o comércio de tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento. A pena pode chegar a 8 anos de prisão. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, preferencialmente, só devem ceder o útero parentes em 1º ou 2º graus. Mas os Conselhos Regionais de Medicina têm autonomia para autorizar que mulheres sem parentesco com os pais biológicos emprestem a barriga, desde que não recebam por isso. Nos últimos 2 anos, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo autorizou 8 pedidos de cessão temporária de útero. 16 casos estão sendo analisados. É o caso de uma paciente que no passado teve que ser submetida a uma histerectomia. A histerectomia é cirurgia para retirar o útero. E o outro caso é o caso de um casal homoafetivo que deseja ter uma gestação, deseja ter um filho. A médica explica que, apesar da demora, o Conselho leva em média 1 ano para dar a resposta. Este é o único caminho legal para quem não tem parentes em 1º ou 2º graus para a chamada gestação de substituição. Vale a pena esperar, nós temos essa possibilidade de fazer tudo dentro do que é permitido pela resolução do CRM, com o apoio do CRM. Essa é a situação que é mais adequada e mais segura para o casal. Quais são os riscos, na opinião de vocês, desse tipo de negócio? Vamos chamar assim, porque é um negócio. Bom, a médica disse, olha, é melhor esperar, porque é mais seguro, você vai ter a criança com mais segurança, mas não há segurança, porque pode haver uma segurança, uma perspectiva médica, de acordo com a regulamentação do Conselho Regional de Medicina, o médico que faz a inseminação fica correto, né? Ele não tem nenhum problema. Certo. Ele não está incorrendo em nenhum ato contrário ao pregado pelo Conselho Regional. Mas sua perspectiva da lei, sua perspectiva do direito, se a mãe se arrepender, a mãe é que está gestando o bebê, né? Que está gestando, que recebeu o óvulo no seu ventre, se ela se arrepender, se ela quiser o bebê, bom, essa questão vai parar na justiça, e na justiça aí depois nós sabemos que a questão pode demorar, porque se ela gestou,
Bom, quem é a mãe, a que gesta ou a que cedeu o óvulo? Pois é. Então, sob a perspectiva jurídica, não há nenhuma segurança, né? E o negócio, mesmo que seja feito um contrato entre o casal, pai e mãe, ou só a mãe, enfim, com a barriga de aluguel, com a que vai gestar, a que cede o seu útero, esse contrato não tem nenhuma validade na justiça. Agora, Maricela, como que acontece em outros lugares? Por exemplo, a gente sabe que na Índia isso é muito organizado, tem lá um lugar onde essas mulheres ficam, vão muitos casais do mundo inteiro para lá, inclusive, eu estava vendo agora, tem casais brasileiros, inclusive, que vão para lá para fazer a gestação dos seus futuros filhos e tudo mais, alguns estados americanos, e o que lá... Por que lá funciona? O que é diferente? É porque lá o número de mulheres dispostas a oferecer o seu útero, a alugar, é muito maior. E a certeza de que elas vão entregar a criança também é muito maior, porque são muito pobres, vivem na miséria. Então, elas precisam daquele dinheiro recebido durante a gestação e, ao final, o prêmio, para se manter até viva, manter a família. Então, é certo que a criança vai chegar nos braços dos pais que alugaram. Então, é melhor que regulamente, que Sim, porque quanto é clandestino... Não há regulamentação, a lei também faz vistas grossas, diferente do que faria o nosso judiciário aqui. Eu acho que é uma questão de ética aplicada bastante complexa, que merece ser pensada de maneira bem serena. Quer dizer, por um lado, você pode alegar o direito à liberdade individual, quer dizer, em última instância, o corpo é seu e você tem todo o direito de fazer no seu corpo o que você bem entender, né? Só que existe uma outra questão, que é uma questão ligada à exploração social. Quer dizer, normalmente as pessoas que fazem esse tipo, fariam e fazem esse tipo de atividade são pessoas extremamente pobres, né? Que de uma certa maneira você criaria uma situação bastante bizarra, né? Que você teria uma exploração dessas pessoas mais pobres através do uso do seu corpo, né? Ou seja, da venda do uso do seu corpo. Quer dizer, eu acho que é uma questão difícil de ser arbitrada, ela merece ser pensada com calma, né? E pensada com calma rumo a uma organização disso, uma regulamentação, porque a forma clandestina continua. E uma reflexão também mais ética, né, por parte pensa no outro lado, você está regulamentando um mercado de úteros, né? Quer dizer, composto basicamente por pessoas extremamente pobres, certo? Que têm poucos recursos a não ser vender o seu próprio corpo. Você percebe? É uma situação muito delicada, né? Então, acho que, por outro lado, claro que você pode alegar, não, mas existe a liberdade individual se alguém quiser fazer isso como expressão da sua liberdade individual, porque o Estado... mas a liberdade individual se depara com uma fronteira que são os direitos humanos, os direitos das pessoas, essa a é a questão, dignidade, porque isso a ética, a moral. Eu diria que isso é quase o mesmo procedimento que, por exemplo, venda de órgãos, né? E não se sabe também o que vai acontecer no futuro, porque como isso é muito novo, a inseminação artificial, a barriga de aluguel, você pegar num banco de sêmen, o sêmen que você não sabe de quem é, mas cujas características você escolheu, a gente não sabe que tipo de pessoas nós vamos ter no futuro, porque você tem aí até mesmo a possibilidade de filhos de pais diferentes, mas do mesmo espermatozoide, se encontrarem e casarem e terem uma vida em comum. Quer dizer, que são tipo irmãos por parte de pai. Que tipo de gente vai habitar o planeta no futuro, né? E os alunos brasileiros do ensino fundamental e médio têm grande dificuldade em aprender português e matemática. Isso torna difícil atingir a terceira meta do movimento de Todos pela Educação. Até 2022, 70% dos estudantes precisam ter amplo conhecimento dessas duas disciplinas. Guilherme, de 12 anos, está deixando o pai Emerson bastante preocupado. O menino está com dificuldade para acompanhar o conteúdo da 7ª série do ensino fundamental. Ele fala pra gente, né, pai dele, mas a dificuldade e tal, mas pega um pouquinho no pé da professora e tal. A dificuldade que eu tenho é um pouco complicada passar para a 8ª. Mas ele vai passar. E para esta professora de língua portuguesa, na rede pública há 22 anos, o problema está aí, na chamada progressão continuada, o atual modelo de ensino que reprova o aluno apenas na 4ª e 8ª série do ensino fundamental. Se não tiver uma família assim, que oriente esse filho, que mostre para ele a importância do conhecimento, a importância do saber, ele vai passando ano a ano automaticamente, sem saber quase nada. Uma das metas do movimento Todos pela Educação é que até 2022, 70% dos alunos ou mais tenham aprendido o que é esperado para sua série nas disciplinas de português e matemática.
Hoje, a Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação Básica mostram que ainda há um longo caminho pela frente. Nenhuma das séries avaliadas possui ao menos 35% dos alunos com aprendizado adequado. Em 2009, no 5º ano do ensino fundamental, 34,2% dos alunos atingiram desempenho adequado em língua portuguesa. Em matemática, foram 32,5%. Já no 9º ano, os percentuais foram menores. 26,2% dos estudantes demonstraram o aprendizado esperado em língua portuguesa e apenas 14,7% em matemática. No 3º ano do ensino médio, 28,9% dos alunos tiveram desempenho adequado em português, mas em matemática a situação é a mais crítica. Apenas 11% dos alunos que estão quase fazendo vestibular aprenderam o que era esperado. Educação em tempo integral, a definição de um currículo claro, bem definido, transparente e para articular outras políticas como formação de professores, material didático, avaliação educacional. Essa progressão continuada parece ser um inimigo número 1 aí de qualquer avanço. Eu tenho duas coisas a dizer. Acho que a primeira é, de fato, foi uma experiência bastante mal sucedida. E é necessário a gente falar isso de maneira muito clara. Existia um diagnóstico que era mais ou menos o seguinte: existe uma grande evasão escolar, essa evasão escolar vem do desestímulo dos alunos e a repetência prolongada, ela cria esse desestímulo, então nós temos que combater a evasão. E uma maneira de combater a evasão seria constituir esse sistema de progressão continuada. Você não resolve um problema criando um outro problema tão grave quanto, ou seja, você fez com que o nível de conhecimento, certo, dentro de uma sala de aula caísse drasticamente. Então, quer dizer, foi uma péssima ideia, Quer dizer, a falta de estímulo também acontece quando você se depara com a tua falta de desempenho. Exatamente, a falta de estímulo acontece, entre outras coisas, quando você vê que você está numa sala e tem 2/3 da sala que estão muito atrás de você. Certo? Quer dizer, você vai criando uma situação onde o professor não consegue sequer mais gerenciar os diferentes níveis que ele tem na sua sala. Certo? Então, o que faz com que ele sempre tenha que nivelar por baixo. Ou seja, a ideia foi péssima, foi muito ruim, muito ruim. Certo? Agora, de fato, o que é triste, esse é o segundo ponto, é que, como essa professora falou ao final, quer dizer, o diagnóstico é mais ou menos claro. Quer dizer, você vai ouvir isso sempre, há 10 anos a gente ouve a mesma coisa. Precisa de uma escola de tempo integral, precisa de uma formação melhor dos professores, um investimento melhor nos professores, você precisa de um sistema de avaliação contínua das escolas e coisas desse tipo. Vira um mantra, né? Isso. Você repete por todos os cantos. Mas o que é triste é que você não tem um plano de longa duração, certo? Onde todas essas etapas elas sejam adequadamente pensadas. Então a gente vai ter uma escola em tempo integral quando? Daqui a 5 anos, 10 anos? Quer dizer, não há isso, entendeu? Então fica tudo. A gente vai ter professores que vão ter uma qualificação, uma carreira, um salário bom quando? Não tem nada parecido. Né? Interessante, porque não há um mistério na educação. A educação é simples, você tem que botar os meninos sentados, né? Alimentados, claro, devidamente, com as vitaminas, os nutrientes necessários, e ensinar. Ensinar, não precisa enfeitar, tem que ensinar português, matemática, física, química, ensinar direito, melhorar a carga horária de estudo. Se é tempo integral, repete à tarde o que é inglês, espanhol, outras línguas, né? Mas não precisa enfeitar tanto e ter tanta teoria e tanta comissão de especialistas em educação. A educação é essa, ensina, né? Eu diria o seguinte: o Brasil ele foi um celeiro de vários experimentos mal sucedidos em educação. E nós chegamos numa situação paradoxal que, por exemplo, você pega o Enem. Uma das escolas que sempre se dá entre as 5 primeiras no Enem é uma escola que é em Teresina, no Piauí. Né? E é uma escola absolutamente tradicional. Tem aula de latim, tem uma biblioteca de 30... biblioteca de 30, 40 mil volumes. Ou seja, em última instância, dada o fracasso de mudanças que são feitas de 3 em 3 anos, se muda o sistema, é inegável que algumas bases tradicionais, elas têm... É o que a Maristela está dizendo. O único desafio que a educação enfrenta é o déficit de atenção, porque hoje, como os meninos têm a internet, o computador, laptop, mesmo os mais humildes têm acesso a essas informações, eles não querem mais ficar sentados por 2, 3, 4 horas, 5 estudando. Daí acham que o problema é a Ritalina. Esse é agora a dificuldade, é criar métodos de ensino com professores que consigam manter esses alunos interessados.
A crise do euro. Alemanha e França, as duas maiores economias do bloco, deram hoje um ultimato à Grécia. Em troca de mais uma parcela do empréstimo, o país em crise precisa cortar mais gastos. A Grécia está em recessão há 5 anos e tem uma dívida pública que é quase o dobro da sua economia. Ao lado do presidente francês François Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel foi direta. Disse que Alemanha e França partilham a mesma posição e completou: a Grécia deve cumprir os termos do resgate sem esperar tolerâncias para receber mais empréstimo. Nos próximos 2 dias, o governo de Atenas vai se reunir com os líderes de Alemanha e França para discutir os termos do plano de resgate. O FMI, a União Europeia e o Banco Central Europeu querem que o país mediterrâneo faça um corte de gastos públicos equivalente a 11 bilhões de euros nos próximos 2 anos. Mas o premier grego Antonis Samaras já adiantou que precisa de prazo maior. A Grécia necessita do empréstimo para quitar dívidas, caso contrário, vai ficar sem dinheiro e decretar moratória. Apesar da pressão, o presidente francês afirmou que o desejo do bloco é que a Grécia continue na zona do euro. Há 100 dias no poder, Hollande também enfrenta cobranças na França. Com a popularidade em queda, a população quer soluções contra a crise econômica que se alastra pelo bloco. A expectativa de crescimento da França para o ano que vem é de 0,3%. O país não deve escapar da recessão. A Alemanha também enfrenta desaceleração econômica. Quer dizer, a baixa popularidade do Hollande que explica ele aderir a esse... Não, eu tenho uma sugestão para a Grécia. Assim, acho que eles podem vender o Paternon para a Alemanha. Né? Quer dizer, bota no Pega-me Museu, como já tem um outro, já mas tem isso um, não vai acontecer, Não, veja, é surreal você falar, não, você precisa de mais corte. Mas corte em cima do quê? A economia está completamente parada, você tem uma pauperização brutal da população. Eu lembraria só o seguinte, por exemplo, esse programa, ele foi aplicado na Letônia. Né? E há um tempo atrás o FMI foi lá na Letônia, exatamente igual. O FMI foi lá na Letônia dizer, não, vocês fizeram tudo direitinho, agora vocês estão conseguindo crescer a 6%. Só que eu fui ver o que aconteceu com a Letônia. Ela perdeu 1/3 da população. 1/3 da população foi embora do país, porque não tinha mais condição de sobrevivência. Mas esse é o programa que eles querem, que é botar metade da população grega para fora, porque a Grécia não tem mais nenhuma possibilidade de sobrevivência nos próximos 10 anos. Isso é uma loucura completa. Não chega a ser assim tão dramático, né? Eles querem um pouco mais de economia, um pouco mais de austeridade e há de onde cortar. Eles não vão preparar, não vão sugerir isso ou exigir para a entrega do dinheiro se já não viram onde que podem ser Stella, feitos os cortes. Eles não têm mais onde cortar, quer dizer, porque eles perderam 30% dos seus salários. Quer dizer, você tem uma geração de população que está completamente perdida. Você acha que nessa condição, a melhor geração, a geração mais bem formada, não tem mais emprego. Então você acha que eles vão propor um plano que não é possível, que não é crível, que não é realizável? Como eles sempre fizeram, tanto é assim que eles mesmos não conseguem resolver nem a economia dos próprios países. Você acha que é factível, Maristela? Claro que é factível, senão não são pessoas que estão ali debruçadas sobre os problemas dos países da União Europeia de e noite. Então as alternativas são difíceis, evidentemente os problemas foram ficando cada vez mais complexos, cada vez mais difícil. A recessão no norte, na Europa, Estados Unidos, bom, nós sabemos a recessão é importante e é grave, não haverá crescimento mesmo naquele lado do planeta, mas os europeus têm saída, quer dizer, eles têm recursos, eles têm energias, eles têm dinheiro no cofre, né? Agora, é preciso austeridade, quanto mais austeridade... Agora, eu acho que você tem razão com as suas preocupações. Não, mas eu diria o seguinte, eu posso fazer uma aposta. A Grécia vai decretar moratória até o final do ano. Mas isso também não é um problema. Mas veja, diga-se passagem, já se sabia disso há anos. Então teria sido muito mais inteligente uma moratória programada e organizada, em vez de ficar criando esse tipo de situação. Agora, não é melhor para a Grécia falar que uma coisa que... sair da zona do euro? Muito difícil, porque você vai ter uma corrida dos dinheiros que estão no banco. Isso vai desestabilizar completamente toda a Europa, de uma maneira muito, muito forte. Né? Agora, nessa situação, nesse tipo de situação, os gregos, praticamente, não perdem nada. Tudo que eles podiam perder, já perderam. Então, é por isso que eu pergunto. Não, perderão muito. Tudo que eles podiam perder, já perderam. Perderão muito, porque se a gente comparar, porque a Grécia foi um dos últimos países a entrar para a União Europeia, ainda quando a União Europeia
era a Comunidade Econômica Europeia dos 12 países mais fortes. Então, ela entrou anos 80, fim dos anos 80, início dos anos 90. Dos anos 90, digamos, vamos botar o marco, início dos anos 90 até hoje, a Grécia é outra, relativamente ao tempo que ela não estava na União Europeia. Sim, é verdade, mas existe uma assimetria. Ela cresceu muitíssimo, ela não pode agora virar as costas para quem, na verdade, levou ela a chegar onde ela chegou. Tudo bem, Maristela, preciso ir adiante aqui. A seguir, polícia alemã faz mega operação contra neonazistas. E ainda, consórcio da usina de Belo Monte recebe notificação e paralisa as obras outra vez.